Olá, meus amigos e amigas! Estamos aqui para gravar mais um episódio do podcast mais querido de Brasília, o podcast Brasília do meu coração. E se você ainda não se inscreveu, por favor, aperte aqui, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para você receber as notificações de todos os novos episódios que a gente gravar e também deixe seu like e seu comentário sobre o episódio que a gente vai gravar hoje. E antes de anunciar a nossa convidada, eu quero agradecer aqui o nosso apoiador, a MG Bolos, do Carlos Henrique e da Aline. Se você vai fazer uma festa de aniversário e precisa de bolo, doces e coisas gostosas, guloseimas gostosas para sua festa, não deixe de fazer o seu orçamento lá na MG Bolos com a Aline, que é uma confeiteira de mão cheia. Aqui embaixo você vai ver o telefone e o Instagram para você ver tudo que eles produzem. Eu recomendo muito porque é muito gostoso. E hoje vamos ter uma convidada especialíssima aqui no Brasília do Meu Coração. Vamos contar a história e a trajetória da Andrea Hoffman Formiga, que é advogada, especialista em relações governamentais, o famoso lobby. Podemos falar sobre isso, Andrea. Com mais de 20 anos de atuação em Brasília, é sócia fundadora da Strozzi Hoffman Advogados, é referência nacional em advocacy estratégico, casada há 21 anos e mãe de 6 filhos, 4 na terra e 2 no céu. Andréa uniu experiência profissional à defesa dos valores fundamentais. Em 2022, engajou-se na luta pró-vida e no ano seguinte fundou o Instituto Isabel, que nós vamos falar aqui o que ela é presidente hoje, atuando em defesa da vida, da família natural, da liberdade religiosa e da liberdade de expressão. Também integra a Enlace, que é um voluntariado que atua aqui em Brasília, que transforma as pessoas, e no conselho da Brasil Law and Liberty Society. Muito obrigado, André, por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Brasília do meu coração. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui com você hoje. Obrigado. André, antes da gente entrar na sua atuação no Instituto Isabel, na Enlace, queria contar um pouquinho da sua história. Você nasceu em Brasília? Eu não nasci em Brasília, mas moro aqui há mais de 40 anos. É a minha cidade favorita do mundo, a melhor cidade do mundo. Do mundo? É. Eu costumo dizer que Eu Brasília. defendo isso. Eu tive que morar um tempo no Rio, você sabe, eu fico brincando lá com os cariocas, brincando de uma forma séria, né? Que Brasília é a verdadeira cidade maravilhosa, não é o Rio de Janeiro, Eu concordo com você. não é? E você nasceu aonde? Eu nasci em Curitiba. Nasci em Curitiba, meus pais, enfim, também não são de lá. Meu pai é catarinense, minha mãe é capixaba e acabaram, estando lá quando se conheceram, se casaram e nasci lá. E depois, com 4 aninhos, vim para Brasília. Olha, parecido, eu nasci em Patos de Minas. Uhum. Eu vim pra cá, tinha 5, eu não sei o quantos anos exatamente, 5, 6 anos. Tenho até que perguntar pra minha mãe, pra cravar isso aí. Mas foi na década de 80, você também chegou aqui na década de É isso 80. aí, E você 84. vocês foram morar onde? A gente foi morar na Asa Sul, na Nas Asa Sul. Moramos num apartamento pequenininho ali na 103 pra se ajeitar, depois aham. fomos pra 214, depois 102 Sul, depois fomos para o Lago Norte. Olha, que legal. E você lembra onde é que você estudou nessa época, na sua Eu estudei adolescência, no infância? Canarinho, então sempre quando eu passo ali na frente mostro para meus filhos: "Olha, a mamãe estudou aqui", que a escola ainda Que existe, tem né. até hoje, né? Foi um momento muito assim, foi uma época muito feliz que eu tenho amigos até hoje, uma das minhas professoras é amiga até hoje, amiga dos meus pais e tudo. Depois eu fui estudar, passei 2 anos no Maurício Salles de Mello, na Asa Norte, também é um colégio que ainda existe, né, e depois fui para o extinto Colégio do CEUB. E lá eu fiz todo, enfim, a segunda parte do hoje ensino fundamental 2, né, ensino médio, na época segundo grau, e uma época eu saí porque eu fiz intercâmbio fora. Ah, Passei legal. 6 meses nos Estados Unidos, e aí quando voltei já fui fazer faculdade lá no CEUB também. Aí E como fiz é que foi essa experiência de intercâmbio? Você acha que foi importante pra você? Então, pra mim foi Porque, né. muito importante, assim, tanto pra eu queria muito, foi uma coisa que eu pedi muito para os meus pais e eles, em princípio, ficaram, né, um pouco inseguros de mandar, depois acabaram se convencendo de que seria uma experiência legal pra mim. Passei 6 meses numa cidade muito pequenininha no estado do Missouri, nos Estados Unidos, vi neve pela primeira vez, né, tive a oportunidade de aprimorar meu inglês e que isso depois me serviu muito em muitas ocasiões, né, primeiro porque eu dei aula de inglês por muitos anos, desde que eu voltei, né, até o início da faculdade, quando ainda estava me estabelecendo profissionalmente como advogada. Então e hoje também uso muito, principalmente na atividade do Instituto Isabel, porque a gente tem bastante relação com outras entidades fora do país.
E além disso conhecer uma cultura diferente, né, então isso abriu minha cabeça para entender quem é o outro, que existem pessoas diferentes da gente, né, me virar, ter mais autonomia, mais independência, então foi uma experiência de amadurecimento muito importante. E foi aquele intercâmbio que você fica na casa de uma pessoa ou você ficou num Isso. alojamento lá na Não, fiquei na casa de 2 pessoas. Aconteceu uma coisa diferente comigo, digamos assim, que eu só soube depois, né. Eu fui primeiro designada para uma outra região dos Estados Unidos e na véspera da minha viagem teve algum problema que não puderam me receber e fui para um outro lugar que também depois eu soube que era temporário. Mas uma família muito querida me recebeu, era um casal sem filhos ainda, eles já estavam recebendo uma outra menina de Hong Kong, que estava tendo algumas questões lá, acho que relacionadas à diferença de cultura, de estar longe da família, ela já estava lá uns 6 meses, e me trazer foi uma ideia também de tentar ajudá-la, né. Ela estava sofrendo ali questões relacionadas à bulimia, enfim, que depois eu fiquei sabendo, e aí eu conheci uma outra família durante esse período que eu estava lá, que era quem iria efetivamente me receber, mas eu também não sabia de nada, né, eles queriam primeiro me conhecer para me receber. E essa segunda família onde eu fiquei, eles eram donos de, uma empresa que levava bandas em tour pelos Estados Unidos, então eles tinham caminhões e ônibus, o pai era o motorista do ônibus que levava as bandas e a mãe fazia a parte da administração da empresa em casa, tinham 2 filhas mais velhas e uma filha bebê e ela estava grávida, então eu ajudava a cuidar da bebê, que eu adorava, e tive a oportunidade de ir em shows incríveis, né, na época eu era muito você fã do ficava No Doubt, acompanhando eles. e eu tive a chance de ir num festival de música que eu assisti o No Doubt, assim, na primeira fileira, tirei foto com eles e tudo, enfim. Foi super legal, assim, valeu muito a pena ter ido e ter vivido essa experiência e ter morado com essas famílias também que foram muito queridas, assim, comigo. É, sem dúvida, é uma baita experiência e falar inglês é um grande diferencial, você dominar, né. Às vezes você Isso. entende inglês e tal, mas você não Super domina, importante, super não tem importante. aquela fluência que é super importante, eu acho que você só consegue adquirir se você morar fora. Por É, mais que você estude aqui, você pode conseguir é. se virar e tudo, Mas mas em um momento passar um tempo fora é fundamental mesmo. pois é, que bom que você teve essa oportunidade. E você tem contato com a família lá até hoje? Tenho, assim, pelo Instagram a gente se segue, né, então Aham. eles têm a oportunidade de ver um pouco das coisas que estão acontecendo aqui e a gente vê também como é que estão as coisas lá. Tenho sim, mas nunca mais os visitei. Eu tenho uma prima que foi fazer intercâmbio na Austrália, nova também, logo depois de se formar e nunca mais voltou. Por que que você voltou? Não, então, eu voltei porque eu queria terminar meus estudos, né, não ia começar a faculdade lá nem nada pela idade que eu tinha, o ano que eu cursei lá, então eu voltei pra em princípio, assim, dá uma vontadezinha de ficar, mas acho que, né, a base da minha família, de estarem aqui e ainda não tá muito decidido sobre qual curso eu iria fazer, acabei voltando mesmo pra casa. Saudade da família. É, O que que também. você quando você estava lá, o que que você sentia mais falta, assim? Tirando a família, que você vai sentir falta da Sim, família, mas assim, de é. comida, os Comida, comida, amigos, comida. Eu lembro que quando eu voltei, assim, era arroz, feijão, farofa, pão de queijo, que são as e lá minhas coisas favoritas. eles não comem feijão, eu acho, né. Não, tem um feijão enlatado que é doce, assim, que é É. gostoso também, é meio mexicano, sei lá. Eu adoro feijão, eu sinto uma falta absurda. Parece que se eu não comer feijão no almoço, eu não Não almocei, faltou almoçou. alguma coisa. É uma delícia mesmo. É, eu lembro que quando eu era adolescente hoje eu não faço mais isso, mas quando eu era adolescente, se tinha estrogonofe, né, normalmente você come o arroz, estrogonofe e a batata palha. Isso. Mas se tivesse feijão, eu botava o feijão junto com o estrogonofe também, de tanto que Não eu gosto de combina, feijão. mas eu tenho uma filha que faz isso É. também. Depois, mais maduro, eu falei: "É, realmente eu acho que não combina tanto, dá pra comer sem o Mas um hoje eu vou ficar feijãozinho sem o de feijão". ladinho é É, bom deixar o também. feijão depois, amanhã eu como feijão. E na sua nessa sua nos lugares que você morou em Brasília, como é que era seu hobby, assim, você brincava na rua, fazia Ah, os é, então, a amigos? O gente que que você sen descia, era embaixo do bloco o tempo todo, né, quando eu era menor, então quando na hora de subir a mãe só ligava para o porteiro e fala: "Manda subir", né, e a gente tinha que subir, obedecia no horário certo, né, hoje em dia a gente, né, vê isso, mas é sob vigilância, sempre tem alguém de olho nas crianças. E depois quando eu mudei para casa, na minha rua, tinha só gente da nossa idade, minha e do meu irmão, então,
Olha o que a gente fazia naquela rua, brincava de pingue-vôlei, sei lá, inventava tudo quanto é coisa na rua, fazia festa junina num terreno que não tinha casa construída, né, a rua todos os vizinhos eram muito unidos, então a gente teve uma infância daquelas raiz mesmo, né, de cair de bicicleta, se ralar, enfim, de confiar muito nos vizinhos, os vizinhos se ajudarem muito para levar, buscar, para ficar na casa de um vizinho se os pais viajam, enfim, foi uma infância em Brasília muito, muito feliz. E muito diferente de hoje, né, André? Eu também vivi essa época e dá uma nostalgia, que a gente vê hoje os filhos, né, quando a gente tinha essa idade, e eles não vivem mais isso por conta da insegurança, dessa questão, tem que ter alguém olhando, senão não pode descer. Antes era: "Você não, você pode descer, depois eu vou ver onde é que você Tinha tá". muito terreno vazio na época no Lago Norte, eu saía de bicicleta andando e achava construção abandonada e virava clubinho e não sei o quê, não tinha celular, não tinha nem nada, os pais nem sabiam onde é que a gente estava, mas a gente É. voltava no horário combinado, então estava tudo certo. O mundo mudou completamente, né, por Mudou conta da bastante. internet, do celular, das redes Total, sociais, é impressionante como total. mudou, e acho que é um desafio para os pais colocarem os filhos no mundo físico, vamos dizer assim, tirar do mundo virtual e botar no mundo físico, En andar de bicicleta na rua, fazer um exercício, um esporte, conhecer pessoas, coleguinhas ali na rua, brincar na rua. e Você que é tem uma necessidade do ser humano, porque se a gente não tiver isso, a gente não consegue atingir a plenitude, né, como seres humanos mesmo. Então a gente precisa do presencial, do social físico também, né, lógico, acrescentando uma nova realidade que é essa de também viver o mundo virtual, mas sem deixar o outro de lado, né, então eu de ter um priorizo isso lá em equilíbrio, né. casa. É. Como é que você faz com seus filhos? Então, primeiro que a galera não tem celular, né, meus filhos têm hoje, né, 7, um vai fazer 10 agora, outro tem 11 e outro 16, né, e os outros 2 foram gravidezes que não andaram, né, depois da minha última. E aí o mais velho, enfim, tem celular e etcétera, mas, né, peço pra ele sempre, enfim, cuidar do tempo que ele usa e estar com os amigos, então gosta muito de esporte, vai, joga basquete, joga bola, enfim, com outros amigos. E os menores não têm ainda acesso, as telas são bastante restritas, mais final de semana, né, por um tempo mais ou menos limitado. E como a gente mora em casa, então tem sempre amigo lá em casa, sempre. E quando eles estão nas férias, aí também conseguem brincar com os vizinhos, né, que às vezes tem rotina diferente, então sempre tem amigo em casa. Até dia de semana? Não, mas sexta, Só sábado e sexta, domingo. sábado e domingo É. no E final de como eles semana. são muitos, eles estão entre eles, né, também, Aham. então É, aí é acaba muito bom. querendo interagir entre si, né, abandona um Eles pouco. brincam muito e brigam também, normal. É normal. Mas faz parte da Faz parte do construção da pessoa, do crescimento, é. crescimento, da maturidade, né, de saber Exatamente. lidar com esses conflitos e tal. Exatamente. Ó, A gente brinca assim: "Se vocês estão todos vacinados contra bullying, porque começa dentro de casa", né. é. Então, de saber que tem que respeitar um outro, de falou isso, falou aquilo, de também né, se defender e dizer o contrário e etc e tal, sem muito mimimi. Você discute essas coisas com seus filhos? Por exemplo, Discuto, eu sou muito aberta com quando eles. acontece uma coisa assim, fala: "Ah, isso aqui não foi legal. Vamos sentar aqui e vamos É. refletir sobre isso". E eu não tenho muitas papas na língua, assim, eu falo a verdade nua e crua pra eles, é lógico, na medida do tamanho deles, porque tem coisas que realmente eu sei que eles, né, podem se assustar e etcétera, mas a gente fala de forma muito aberta sobre todos esses temas. Legal, legal. Acho importante isso, né. É. Porque, às vezes os pais não querem, porque isso é trabalhoso. Uhum, E às vezes fica delegando isso para a escola, né, ou para outros lugares, enfim, e acaba não acompanhando ali essa é. formação de caráter, assim, de valores, né, Exatamente. A gente dos tem dos filhos. muita consciência de que eu e meu marido somos os protagonistas na educação dos nossos filhos. Então, quem dá a primeira formação, a primeira educação somos nós. A família, ela é a primeira célula da sociedade. A sociedade, ela vai se formar a partir das famílias. Então, se as famílias não estão bem estruturadas, etc., o resultado é uma sociedade ruim, né? Que é o que está acontecendo hoje. Então, a gente precisa dar valor mesmo a isso, a gente assumir esse papel, essa responsabilidade que temos para que essas pessoas né, que nos deram como um dom mesmo, eles possam depois serem agentes de mudança onde eles estiverem, né, seja na escola, seja depois, enfim, na profissão que eles seguirem, né, na faculdade, enfim, com os outros amigos, a gente tem muita consciência disso e a gente faz o melhor que a gente pode dentro das nossas limitações também, né, porque somos seres humanos cheios de limitações. E sempre que aparecem problemas, a gente pensa assim: "Caramba, agora vamos rever isso daqui, que isso daqui não deu certo",
né, uma questão às vezes de desempenho escolar, ou uma questão de um problema com um colega, né, enfim, de uma questão de né, é isso, de briga entre irmão na família. Poxa, eu quero que a gente continue uma família unida, que a gente se ame, que a gente conte uns com os outros, não sejamos depois afastados uns dos outros, né, vamos resolver essas coisas e a gente vai fazendo e buscando. Assim, só para complementar, né, a gente acha que ser pais é uma coisa lógico que é uma coisa natural e que no início tem muita coisa que é instintiva e tal, mas da mesma maneira que a gente, sei lá, foi para faculdade, se formou para ter uma profissão, a gente precisa disso também para ser pais. E hoje, graças a Deus, até com a questão da abertura da internet, a gente tem muito acesso, né, a trocar ideias, a cursos, a trocar ideias com outros amigos para ver o que que funcionou aqui, o que que funcionou ali, para que a gente possa também investir um tempo nisso e com isso ajudar a formar melhor nossos filhos para a sociedade, é ter intencionalidade, sabe, na educação dos nossos filhos também. Isso só os pais fazem. Sem dúvida, eu concordo plenamente com você, acho que a família é a base de uma sociedade saudável. Então, se temos famílias saudáveis, nós vamos ter uma sociedade saudável também. É um grande desafio, porque há uma às vezes a gente vê uma luta para desumanizar a família ou para destruir a família, né. Você desumaniza a família para poder destruí-la e criar um outro tipo de sociedade que quem acredita na família sabe que é uma sociedade ruim, sem dúvida. Essa primeira educação ela tá em casa, tá na família, mas a convivência externa também influencia nos valores e no caráter, ah, das crianças, dos adolescentes e tudo. Então eu acredito que saber com quem os seus filhos andam, as amizades, tudo também é super importante. Como é que você faz isso? Então é um Porque você falou desafio, que né. recebe muitos amigos em casa, né. Sim, sim. Você E vai eles dando uma também vão olhada, que na casa você dos procura amigos, conhecer as né. famílias dos amigos, como é que vocês fazem lá? É assim, né, quando eles nascem, né, assim, o mundinho deles ali é o quartinho, né, a casa, etcétera, depois vão, né, pra escolinha, aí, né, vão aumentando o número de amigos e assim, as famílias que vão vivendo aquela mesma fase também se aproximam, né, porque estão vivendo ali aquele mesmo momento e etcétera. Então, assim, quando eles são pequenininhos é mais fácil conhecer as outras famílias, outros amiguinhos, tudo mais. À medida que eles vão crescendo, a gente já passa a ter um pouquinho mais de afastamento, já não conhece tanto, né, e tudo mais, isso é um desafio também. No entanto, a gente tem muita consciência de que a gente tem que incutir neles desde pequenininhos o que a gente gostaria, né, a alimentação do caráter deles, né, porque eles nascem ali cada um com seu temperamento, seu jeitinho, né, muito natural, muito mineral que é da pessoa mesmo, e depois eles vão construindo o caráter e a personalidade deles conforme enfim, tudo externo que eles vão recebendo, né, dos pais, da escola, dos amigos, dos ambientes que eles vivem, né, dos avós, enfim, dos primos, né, as pessoas com quem eles vivem. E a gente tem que ir dando a liberdade à medida que eles vão crescendo também, né. Então hoje eu já passo por isso, né, com meu filho mais velho que já tem 16, então chegou um momento ali que ele já teve mais liberdade, sei lá, é isso, pra usar o celular, para entrar nas coisas, mas a gente teve uma preocupação enorme com ele em relação a isso. E até hoje eu tô sempre de olho nos amigos dele, né, enfim, ele já tem uma namorada, né, enfim, quem é a namorada e tudo mais, e que eles venham também à nossa casa, e manter um diálogo aberto com ele, né, porque na adolescência a gente também já não determina as coisas, não manda da mesma forma que a gente diz um não para uma criança de 5, 6 anos, né, não é não, sim é sim. Para o 16 não é assim que funciona, né. A gente já parte para uma coisa mais de aconselhar: "Olha, diante disso que você está vivendo, eu que tenho mais experiência de vida e sou sua mãe, te amo, né, e quero o melhor para você, entendo que o caminho deve ser esse. Então você reflita sobre isso e a partir disso você tome sua decisão", né. Mas isso, assim, muito confiante de que a gente conseguiu já mostrar muitas coisas para ele, né. E também, assim, não pensar assim que: "Ah, eu nunca consegui investir nisso e tal e etcétera, agora meu filho já é adolescente, agora não sei", né. Sempre é momento, né, de recuperar, de trazer esse diálogo, né, para que ele se sinta amado, conhecer as linguagens do amor dos filhos, isso ajuda muito. Enfim, a gente, né, correu atrás também de tentar ajudar. Não é perfeito, obviamente, né, a gente tem desafios todos os dias, e a gente cai e no outro dia a gente levanta e vamos lá, vamos recomeçar e etcétera, né. E com os meninos também a gente fica sempre de olho nas amizades e a gente busca fomentar as amizades entre os pais, e a gente sabe que também buscam
uma coisa parecida, né, com relação aos filhos, e a gente buscou colocar os meninos em colégios que tenham uma linguagem parecida com a que a gente busca em casa e graças a Deus a gente conseguiu, né, e a gente está satisfeito também com ter escolhido porque é um lugar onde eles passam muitas horas, né, muito tempo da vida deles, então Que bom, é um grande desafio, né, criar novos ser humanos, assim, para o mundo. É um grande desafio, uma grande responsabilidade, é. e essa educação, a responsabilidade é da família, né. E aí, voltando a os seus estudos, você decidiu fazer direito. Por que você Foi. escolheu direito? Então, eu não queria fazer direito não, eu queria fazer economia. E aí meu pai falou assim: "Você vai se inscrever para o vestibular?" Eu falei: Vou fazer na época, né, inscrição para o UNB e para o CEUB". Aí ele falou assim: "No CEUB o curso de economia não é bom, você não pode fazer essa inscrição para economia lá". E eu, como era uma menina obediente, marquei direito. Minha mãe ainda falou assim Tá pra vendo, mim: você seguia as "André, orientações dos seus pais. André, fica à vontade, né, faz o que você quiser e tal", mas eu pensei assim, né, acho que no fundo do meu consciente pensou assim: "Ele, né, sabe das coisas". E acabei não passando por muito pouco na UNB, e passei no CEUB para direito e comecei o curso, mas era uma crise, assim, o primeiro ano e meio, assim: "Ai gente, isso daqui não é para mim, não tô gostando e etc e tal". Quando eu comecei a fazer estágio, e comecei a concretizar aquilo que eu vi em sala de aula, aí eu comecei a entender como é que funcionava, enfim, e acabei gostando. E é isso, acabei me formando, fui oradora da minha turma e foi muito bom ter feito direito mesmo, né. Bom. Seus pais fazem o quê? Meu pai é servidor público aposentado, né, ele foi do Banco Central, foi por isso que a gente veio para Brasília. Ele veio transferido, já era do Banco Central lá em Curitiba. Minha mãe é assistente social e ela é artista plástica. Olha Então que ela legal. acabou se dedicando muito tempo à família, né, e ela dava aulas de pintura, enfim, etcétera. Hoje eles já curtem um outro momento, assim, meu pai ainda trabalha no mercado privado nessa área, mercado bancário, financeiro e etcétera, mas num esquema mais light, né, então E seu pai não queria que você fosse servidora, não? Às vezes ele te orientou ali para o direito, falando: "Direito é uma área é. boa para ser servidor, porque tem boas carreiras e Pois tudo". é, lá em casa nunca teve isso, viu. Não? Não, não. E eu nunca me vi como servidora pública, apesar de em um momento ali, quando eu já estava casada, pensando em ter filhos, etcétera, eu pensei em ter uma vida mais estável como servidora pública. Cheguei a prestar concursos, me dediquei um tempo, né, aos estudos, cheguei a passar. Quando chegou o telegraminha pra posse, eu não fui não, porque eu já estava bem estabelecida na advocacia e feliz. Que bom. E você passou aonde? Eu passei no TST, passei no Detran como advogada, acho que foram esses 2. Vai ter gente enlouquecida aqui assistindo isso, passando muita gente quer passar no TST, nos tribunais, né, Pois é. principalmente os tribunais superiores, que tem É muito bom, né. benefício que É, um não ambiente bom acaba de mais, trabalho, né. tudo. Trabalha 6 horas, eu acho, 7 horas, 6, 7 enfim. horas, tem um monte de É, benefício, uma carreira estável e bem remunerada, sim. assim, né, comparando com o que é o Brasil, é uma Sim, carreira bem remunerada. sim, Cara, sim. parabéns Não pela fui. sua Não resistência. fui e não me arrependo de não ter ido, em nenhum momento. E mesmo assim, tendo 4 filhos depois, né, mas enfim. E aí depois você foi estudar Relgov, Relações Então, Governamentais. eu sempre gostei de política, desde criança, sempre. Política era um assunto que estava presente na nossa casa, assim, né, de quais eram as candidaturas, né, a gente viveu a redemocratização do Brasil, a Constituição de 88, as primeiras eleições diretas depois disso, né, então eu lembro em 1989, eu tinha 9 anos de idade, eu ia pra porta da 102 Sul e panfletava lá na época para o PSDB, sei lá, para o AFIF, sei lá quem era PE, É, eu e acho que que era o era Afif. que Eu lembro, era eu eu também, cara, lembro, "Juntos chegaremos lá", é, era a vinheta eu dele, né. também sempre gostei de Que política, ele sempre fazia. acompanhei, eu vi os É, debates, né. é. E eu não sei por que na época, talvez falta de alguma mentoria, alguma coisa assim nesse sentido, de falar: "Caramba, você podia ir pra política, você faz o direito, vai pra política". Então, hoje se eu fosse voltar atrás, eu teria feito direito, teria engatado logo um mestrado em ciência política, por exemplo, mas eu passei muito tempo depois da minha carreira profissional meio perdida, assim, em relação a que tipo de advogada que eu era. Porque depois que eu me formei, na época que eu me formei, eu fiz vários estágios em vários lugares pra conhecer, pra entender, né, e o último estágio que eu fiz foi no Ministério Público do Distrito Federal. E ali saí, e aí não tinha nenhuma perspectiva, né, enfim, é isso, me colei o grau e tal, e agora, o que que eu vou fazer? Falei: "Vou advogar", né. E aí fui atrás de emprego, consegui emprego num escritório que era bem simples, assim, ali no Conic, recebia, assim, porta aberta, o pessoal ia chegando. Foi uma experiência incrível, porque eu fazia desde, assim, tirar a gente da cadeia, audiência trabalhista, enfim, tudo que aparecia. Então, assim, para quem acabou de se formar, é uma experiência muito legal para poder viver tudo aquilo, né.
Depois, enfim, acabei indo para um escritório que era sede em Bra era filial em Brasília de um escritório de São Paulo, e acabei engatando numa carreira de representar escritórios de São Paulo, de fora, em Brasília. Então o que que eu fazia em Brasília? Era resolver Brasília, então de manhã eu ia fazer uma sustentação oral no CARF, coisa tributária, à tarde era no TST, coisa trabalhista, né. E eu falava assim: "Nossa, que tipo de advogada que eu sou? Sou uma advogada generalista? Sou uma advogada que resolve tudo?" Até que eu percebi que eu fazia Era lobby. era relações governamentais. Eu entendia Brasília, eu conhecia as pessoas, eu entendia como funcionava a burocracia, eu sabia me comunicar com essas pessoas, então o que eu fazia era Helgov. E aí comecei a fazer cursos de extensão mais focados nisso, mas era uma coisa que eu já sabia fazer há muitos anos, né. E aí resolvi sair de um escritório grande que eu estava, que eu comandava Brasília, enfim, no nível já de sociedade e tudo, para ir para um outro escritório menor, mais focado nessa área mesmo, de relações governamentais. Fiquei um tempo lá, trouxe minha sócia Thaís, que tinha acabado de sair num plano de demissão voluntária de uma empresa pública, excelente advogada, e estava precisando crescer a advocacia dela, falei: "Vem pra cá". E aí a gente acabou se desvinculando de um sócio que a gente tinha na época e abrimos o Stroz Hoffmann há 5 anos, mas já assim, a gente já tinha quase 20 anos de experiência na época, Há né, 5 então anos, em plena pandemia? em plena pandemia. Pandemia março de 2020, junho de 2020. Vocês fundaram o Estávamos escritório. lá. Aham, fundando o escritório com a cara e a coragem e toda a experiência e os clientes que a gente já tinha, né, Ah, enfim, de sem tudo que a dúvida. gente tinha Muito legal saber, conquistado. saber disso. Essa história que você conta mostra, né, você vai encontrando o seu caminho ao longo do tempo, porque o direito tem uma, como você falou, você começou no escritóriozinho pequeno que fazia de tudo, Uhum. mas o direito tem uma série de especialidades, né, que você Sim, pode se aprofundar naquilo, e as relações governamentais é uma delas, né, que não sim, existe só a formação em direito, mas você pode ter outras exatamente. formações também, e é um tema meio controverso no Brasil, ou mal visto, vamos dizer assim, o lobby, né, essa palavra lobby, Sim. que as pessoas tentam colocar agora como relações governamentais para dar uma meio que uma suavizada. Por que que você acha que o lobby é mal visto, assim, É. pelas pessoas? Por causa da imprensa? Ah, com certeza, por causa da imprensa, né, que o lobby é ligado a uma corrupção. Enfim, mas a gente tem um crime de corrupção e etcétera, que não se chama lobby, se chama corrupção, né. Então eu sou uma das defensoras da palavra lobby, por de onde ela vem, né. Então dizem, né, a história que, os lobistas esperavam ali no hall de um hotel em Washington, próximo ali ao Congresso, lá nos Estados Unidos, que era onde os parlamentares se hospedavam. Então eles passavam ali pelo lobby do hotel e a sociedade civil estava ali esperando eles passarem para poder levar suas demandas. Então as pessoas que ficavam no lobby esperando eram os lobistas, os Uhum. lobbies, né. Então daí que vem essa palavra. Então assim, o que que é ser lobista, o que que é trabalhar com relações governamentais, enfim, e os conceitos ainda são existem ainda maneiras diferentes de conceituar até esses termos hoje em dia, né, cada dia vem mais se consolidando, mas é isso, assim, é uma atividade extremamente necessária, em que o momento em que a sociedade civil pode efetivamente levar suas demandas para quem decide, um decisor político, um decisor público, com a argumentação que ele precisa. Então é um trabalho feito com muita técnica, com muita estratégia, conhecendo muito bem como funcionam as instituições, como funciona o processo legislativo no Congresso, como funcionam as instituições no executivo e até no judiciário, né, que de anos para cá se torna mais ativista e também, interfere e opina, né, e decide sobre políticas públicas e são efetivamente políticos também. Então, a maneira da gente se relacionar com cada um, a gente faz exatamente essa ponte. Então, assim, eu tenho uma demanda da sociedade civil, seja ela organizada em um setor econômico, uma associação, seja ela uma empresa, né, que precisa levar suas demandas, seja uma empresa que quer levar um produto seu para que seja vendido para o governo, por exemplo, existe um caminho, né, a ser traçado em relação a isso, e é o profissional de relações governamentais que faz essa ponte para que ele seja levado da maneira adequada, da maneira correta, da maneira técnica e da maneira estratégica para que haja um resultado no final. Sem dúvida. Você citou aí que o judiciário está um pouco ativista, interferindo nas políticas, em políticas públicas e tal. Mas você não acha, como advogada, que isso está errado? Que o judiciário deveria se ater simplesmente às leis que são escritas pelos representantes do povo?
É, de fato, o judiciário é aquele poder que aplica a lei que está posta pelo legislativo, né. Mas hoje existe todo um mix, né, do que efetivamente qual é o papel de cada poder. Isso mudou muito, né, da época que eu me formei, 2002, 2003, agora em 2025, né, 20 e tantos anos depois. Então, daquilo que eu estudei lá na época, que eu conheci de instituições, hoje na prática acontece de forma diferente, né. É lógico que a gente pensa assim que a justiça como a fiel da balança, aquela que vai aplicar a justiça, né, esse conceito realmente de justiça que também está muito, embolado hoje em dia, a gente veria assim, então a gente tendo um conflito entre leis, tendo um conflito entre a lei e a Constituição, tendo um conflito, eu vou aplicar aqui o melhor direito a partir disso, e assim deveria ser. No entanto, ele acabou virando um poder que se sobressai aos outros, porque tem a palavra final, e com isso ele vai ver conforme, o que está acontecendo ali de cenário e os tipos de pressões que ele sofre, é que ele vai decidir. E assim, ao invés dele deixar, por exemplo, para o legislativo a decisão daquilo ou para o executivo, conforme lhe compete a Constituição, ele acaba decidindo por si só. E acaba decidindo só com argumentos jurídicos, e no direito a gente pode usar esses argumentos jurídicos para a maneira como a gente quiser, a gente pode fazer uma decisão a favor ou contra conforme a nossa cabeça, usando as leis. Isso é fato, e não com base em dados, né, em dados de políticas públicas que muitas vezes precisam ser feitos, nos impactos daquilo, né, em relação à sociedade, etcétera. Não, a gente vê, infelizmente, de acordo com interesses que muitas vezes são próprios, Então, pessoais. você não acha que isso está errado? Tá Não errado. é isso que deveria ser uma sociedade saudável, Não, né, uma não é isso, tá democracia errado, saudável, tá não errado. está A errado gente e vê em muitos perigoso, porque casos importantes você fica hoje. refém de quem você está colocando lá, Sim, do que aquela pessoa pensa, da ideologia dela, da visão de mundo que exatamente, ela tem, e exatamente. não do que está escrito na Constituição, objetivamente, com um português De claro, forma muito clara, e a pessoa vai exatamente. interpretando É. do jeito que ela quiser. E aí eu acho que a gente está caminhando para um momento perigoso por conta disso, Já porque tá num momento muito difícil, né. porque a sociedade tem aceitado esse ativismo judicial, Uhum. vamos dizer assim. E aí, foi por isso que você fundou o Instituto Isabel? Não só por isso, mas também por isso, né. Como eu tô no dia a dia do Congresso Nacional, hoje no escritório eu lidero essa área de relações governamentais e minha sócia, lidera a área de direito público, contencioso, enfim, a gente tem uma equipe que cuida mais do direito mais puro em si, né, e eu dessa área que também é mais interdisciplinar. Eu percebi que não havia um trabalho sério e profissional para cuidar de temas que são extremamente caros à nossa sociedade. São os temas da vida, da família, da liberdade religiosa e da liberdade de expressão. Esses temas são temas que são inerentes ao ser humano naturalmente. São direitos naturais. Então, nós fomos infundidos através de uma lei natural, que é a lei da sociedade, que é isso, que a vida é um dom, a vida não é um direito, né? Por exemplo, e isso naturalmente todos os seres humanos têm. Muitas vezes esse direito natural ele não está positivado, ele não está escrito numa lei, numa constituição, mas a maioria deles estão, né, até a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, ela nasceu, num contexto ali de pós-guerra, em que o primeiro direito que tinha que ser garantido depois de tantas mortes, era o direito à vida, né. Então, é um direito natural e a gente precisava garantir que esse direito natural estivesse nas leis. Então foi por isso que nasceu o Instituto Isabel. Então eu lá no meu dia a dia de congresso e etc e tal, de repente surgiu, o movimento ali por quem eu votar o Estatuto do Nascituro. O Estatuto do Nascituro é uma lei, é um projeto de lei que é assim, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem o Estatuto do Idoso, do Deficiente, então é o Estatuto do Nascituro. O nascituro é aquele ser humano que está em gestação e que ainda não saiu da barriga, né, ainda não nasceu ali. Então ele também goza de direitos porque ele é um ser humano. Só que ele é muito polêmico, porque envolve a questão do direito à vida, direito ao aborto, direitos sexuais reprodutivos, e existe uma polarização muito grande em relação a esse tema, porque quem defende a vida defende de forma muito veemente, e quem defende, o assassinato de bebês no ventre também vem defende isso de forma muito veemente. Então é uma votação que, assim, é muito intensa em muitos sentidos. E eu me envolvi nisso a partir de uma convicção pessoal, no sentido de que a vida ela tem que ser protegida a partir
do dia 1, do dia em que houve a fecundação, porque ali já contém todo o DNA de uma pessoa, né, que a partir dali vai se desenvolver, uma vez que a gente ceifa ali, essa pessoa nunca vai ter oportunidade de nascer. E com o meu conhecimento ali de congresso, falei: "Nossa, a gente precisa pensar numa estratégia, em pensar em formar melhor os parlamentares em relação a esse tema". Então a gente precisava ter alguma coisa muito parecida como funcionam as frentes parlamentares no Congresso Nacional. Então é até importante comentar, por exemplo, a frente parlamentar do agro, que é uma frente parlamentar mais antiga, que funciona há mais tempo. Como que ela Forte, né, funciona? Muito bem forte. forte, é. Como que ela funciona? Não é simplesmente um grupo de parlamentares que gostam dessa pauta que se unem para votarem, juntos essa pauta. Por trás dela existe uma secretaria executiva que é subsidiada por um instituto. Esse instituto, ele é subsidiado pela sociedade civil, né, pelas empresas do agro, enfim, pelos aqueles que se interessam, que se associam a esse instituto e formam uma massa ali de, científica, jurídica, de relações governamentais para poder subsidiar o trabalho desses parlamentares dessa frente. Então isso eu tenho no agro, tenho lá uma, né, uma bastante conhecida que tá trabalhando muito bem, fazendo muito sucesso, que é a Frente do Livre Mercado, enfim, e aí tem vários setores. E pra esses temas que são tão importantes, são temas de direitos humanos, né, que começa isso, vida, família, liberdade de expressão e liberdade religiosa, a gente não tem ninguém fazendo esse trabalho de forma profissional. Existe um trabalho de movimento, de sociedade civil, mas não organizada, não financiada, não subsidiada de uma maneira que seja profissional. Eu falei assim: "A gente precisa fazer isso", e conversei com algumas pessoas que também tinham isso no coração, tinham esse: "Cara, a gente precisa profissionalizar esse trabalho". E nós nos unimos num grupo inicial de 6 pessoas para fundar um instituto e começar a fazer esse trabalho de subsídio aos parlamentares, em princípio, para esses temas. Mas o trabalho não fica só no parlamento, ele fica também no judiciário e no executivo, onde a gente monitora as ações do executivo e a gente atua. Então a gente entra como amicus curiae nos processos do Supremo Tribunal Federal, a gente entra com ações civis públicas ou a gente subsidia ações para alguém que esteja sofrendo por conta de alguns desses direitos. Então, assim, a gente não tem nenhum caso, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa que se reza em frente a uma clínica de aborto, ela pode ser presa, ou em outros países. Então a gente faria a defesa dessa pessoa, né, que, enfim, ela tem um direito ali da liberdade religiosa para estar dando em frente, por exemplo. Então é um trabalho, né, que está começando agora, a gente foi fundado em 2023, a gente ainda não tem o financiamento suficiente necessário para tudo que a gente, precisa fazer, e estamos fazendo lá de forma voluntária com a cara e a coragem. Pois é, muito legal, muito corajoso, inclusive, eu acho, André. E eu ia te perguntar essa questão da manutenção, do financiamento, que a maturidade me fez entender que não tem almoço grátis. There's no free Tudo lunch. exatamente. Tudo custa alguma coisa, né. Sim. E você citou a frente parlamentar aí do agronegócio, você citou o Instituto Livre Mercado, que hoje é presidido até pelo Rodrigo Marinho, Uhum. que é uma pessoa muito Grande amigo, capacitada, é muito capacitada. excelente. Eu quero trazê-lo aqui também no podcast para a gente falar, ele tem falar sobre a Constituição, ele tem um livro bacana que conta a história das instituições e tudo. Só que ali, no Instituto Livre Mercado e na frente parlamentar do agronegócio, tem grandes empresas para defender ali Sim. o seu mercado, os interesses ali para que o mercado fique mais pujante, né, que cresça. E isso tem muito recurso, então são institutos ou instituições que conseguem de uma forma mais fácil, se financiar. No caso aqui do Instituto Isabel, não é assim, porque não é um mercado. Né, não Exatamente. tem uma renda ali, é um direito é uma defesa a direitos naturais, como você citou, né, Uhum. o direito à vida, à liberdade de expressão, à liberdade religiosa, que são coisas super importantes numa sociedade, só que como não há um mercado por trás, acredito que seja mais difícil se financiar. E eu te pergunto, como é que vocês se financiam? Quem se interessar, quem apoiar essas pautas, como é que pode ajudar o instituto? Então, isso é um calo que a gente está vivendo no momento, que a gente ainda não encontrou a maneira ideal, né, de se financiar. Então, em princípio, assim, o nosso modelo é isso, assim: "Caramba, olha o que vocês estão fazendo, é uma coisa que eu percebo que é necessário na sociedade, mas eu não sei fazer ou eu não consigo ir lá, mas eu poderia doar R$ 100 por mês", né. Então, assim,
A gente tem no nosso Instagram, né, instituto.isabel, o link para poder, enfim, fazer o pagamento mensal, né, entrar num plano como esse. A gente pode tem o Pix também lá, tem todas as informações no Instagram do instituto. A gente tem o site também, que é isabel.org.br. E para que a pessoa que veja assim: "Nossa, esse pessoal faz um trabalho sério, um trabalho que eu vejo que é importante fazer e gostaria de contribuir". Nós temos também o Substack, também que é uma rede social de artigos, né, etcétera, um pouco menos conhecido. Lá é possível fazer assinatura, e assim a gente consegue ir se financiando aos poucos, né. Mas, no entanto, tá muito longe ainda da onde a gente precisa chegar, né, que tá em todo o nosso plano, porque hoje a gente faz só em âmbito federal. A gente quer chegar no âmbito estadual, municipal, ajudar os vereadores, ajudar os deputados estaduais também a apresentar projetos de lei, políticas públicas, em prol desses temas, e também ajudá-los em temas que precisam ser barrados, né. E aí a gente ainda está encontrando, e a gente está em busca também de doadores que tenham maior capacidade, sejam mais generosos, confiando no trabalho sério que a gente faz, e pensem assim: "Caramba, o mundo já me trouxe muito e eu posso agora devolver", né. Então, um trabalho que a captação ela é mais no sentido filantrópico, né, da mesma maneira que a gente ajuda uma ação social, né, até como a Enlace também, que eu ajudo, enfim, que parece que tem uma coisa mais palpável, que estou ajudando ali as meninas que estão fazendo um contraturno e etc e tal. Aqui a gente precisa subsidiar profissionais muito bem qualificados, porque os temas são extremamente complexos. A gente lida com pessoas e sistemas extremamente complexos. Então a gente precisa treinar pessoas de forma muito focada, para que eles possam trabalhar nisso e, a partir disso, ter mais resultados do que aqueles que a gente já tem de forma muito voluntária. Então a gente tem algumas pessoas que já nos ajudam mensalmente e pontualmente também, mas a gente precisa de muito mais. Sim, lá vocês fazem trabalhos técnicos, né, para defesa jurídica, vamos dizer assim, Jurídica e legislativa. do que vocês acreditam. Isso exige um esforço, né, existe um profissional especializado para fazer aquilo ali. E no site no site as pessoas conseguem consultar esse embasamento técnico e jurídico do que vocês defendem? Onde é que fica disponível isso? Então, no site a gente tem algumas notas técnicas disponíveis do que a gente tem feito. Algumas a gente não disponibiliza, porque o trabalho precisa ser feito de forma mais, de bastidor mesmo, né, mais, não é escondida, mas mais discreta, para que a gente possa atingir o resultado necessário. Mas as nossas notas técnicas, enfim, é isso. A gente passa toda semana para os parlamentares. Os amicus são públicos, né, e algumas a gente já estão lá no site. O site ainda precisa de alguns ajustes, mas a nossa ideia é que eles estejam lá também, todas as que forem públicas. E essa defesa, vamos dizer assim, tem a ver com religião, né, a defesa do nascituro, da Uhum. questão de ter direito à vida desde a concepção. Tem um viés ali, por exemplo, católico, É, assim, evangélico ou não? É tem baseado na Bíblia? Como é que funciona? então, o Instituto Isabel com certeza tem uma identidade cristã, né, porque os direitos naturais, eles foram, na verdade, trazidos para a sociedade através de Jesus Cristo. Então nós temos uma identidade cristã. Os fundadores têm suas religiões cristãs, católicos e não católicos, né, então protestantes, evangélicos. E o motivo pelo qual a gente faz esse trabalho é um sentido de missão mesmo, né, e isso obviamente no fundo do nosso coração tem a ver com uma missão que Deus nos deu para fazer isso, né, e que a gente faz por obedecer à vontade dele. Mas a nossa argumentação não é religiosa, né, até porque a gente é muito fácil demonstrar que tudo isso que a gente defende é isso, é naturalmente intrínseco ao ser humano, né, independente da religião. Então, inclusive, a gente ajuda muitos dos parlamentares que fazem a defesa, por exemplo, da vida, a defesa do nascituro com base na sua religião, a trazer argumentos técnicos, argumentos científicos, argumentos jurídicos também para essa defesa. Legal, mas não vamos entrar neles. Vamos deixar isso, porque Para um outro momento. é um tema interessantíssimo, interessantíssimo. É polêmico por conta dessa questão de a sociedade meio que tá dividida entre uma coisa e outra, né, e aí a gente precisa trazer esses esclarecimentos técnicos, Sim. jurídicos e, E por a pessoa vezes, não precisa até ser religiosa, né, acreditar em Deus ou em Jesus Cristo para entender isso, enfim. isso é super importante a gente colocar
na mesa e pontuar Uhum. e contar o porquê que é assim ou porquê que não é assim, e aí eu já te convido pra gente gravar um outro episódio no outro programa, que é o X Ideias e Soluções, pra gente falar especificamente sobre essas pautas aí que vocês defendem, e aí também entrar na tecnicidade do negócio. Então, não Combinadíssimo. vamos dar spoiler, tá bom? Mas muito bacana esse trabalho, André, muito valoroso, né, muito importante para a sociedade na minha opinião. Eh, e aí como é que chegou o Enlace? O que que é o Enlace? A Fala aí Enla pra gente. então, A Enlace, A é um Enlace instituto também? é uma associação que está aqui em Brasília há mais de 30 anos. Ela surgiu com a finalidade isso até um pouco do que a gente estava falando antes, né, do protagonismo dos pais em lapidar o caráter dos seus filhos, né. O objetivo da Enlace é lapidar o caráter de todo mundo que passa por ela, seja uma professora, uma voluntária, seja uma menina que participe de algum projeto. Então ela tem como objetivo final, né, cuidar de meninas, são só meninas que a gente trabalha, em vulnerabilidade social. Quando ela surgiu lá atrás, era programa de voluntariado para jovens de na época ensino grau, né, ensino médio, jovens universitárias que precisavam despertar isso nelas, né, uma vocação à generosidade, à caridade, né, olhar o próximo diferente de si, sair um pouco de si mesma, e isso então faziam, arrecadações de cestas básicas para levar em em regiões de vulnerabilidade, ou ir numa escola e fazer a pintura das salas de aula, né, enfim, fazer algum trabalho, alguma atividade social. E a partir disso ele foi crescendo, hoje a gente tem um centro social em São Sebastião, um pequeno prédio que é alugado, onde lá ocorrem os projetos sociais, são 4 projetos funcionando lá. O Mais Arte, que é o maior deles, atende cerca de 60 meninas entre 6 e 13 anos, em que elas vão em contraturno escolar, então, enquanto elas estão de manhã na escola, depois vão para lá à tarde, ou o contrário, né, e lá elas têm as aulas, chama Mais Arte, né, então é focado em cultura, então elas vão ter aulas de teatro, música, dança, além disso o reforço escolar, né, muito necessário, na pandemia, sim, foi um trabalho magnífico que foi feito lá, porque as meninas já estavam com essa história da pandemia, né, uma menininha que estava no primeiro ano na fase de alfabetização naquele ano, depois ela já estava no terceiro, quarto, ela ainda não tinha sido alfabetizada. Então fizemos um trabalho de letramento para essas meninas que já estavam com 10 anos e não estavam alfabetizadas e hoje já recuperaram, né, e tudo. E a gente trabalha muito essa educação personalizada. Então para que elas reconheçam o que que elas precisam amadurecer no caráter delas e assim elas irem crescendo. Então é tão bonito, assim, que as famílias vêm e contam assim: "Nossa, minha filha não estava nem aí pra gente em casa, não sei o quê, hoje ajuda em casa, com alegria", sabe, esse espírito de serviço, de cuidado, né, e a relação com a família. E esse trabalho eu conheci em 2012, quando uma amiga que era envolvida nesse trabalho me chamou para um chá beneficente, eu ajudei a arrecadar coisas, né, com pessoas que eu conhecia para esse chá. E ali eu fiquei muito tocada com uma história pessoal de uma menina que era professora no projeto na época. Ela tinha sido assistida, e hoje ela era professora de balé. Naquela época, né. E aí ela contou no microfone a história dela, que ela, né, tinha sido assistida e que depois viram que ela tinha o tino pra dança, encaminharam ela para o balé da Gisele Santoro e hoje ela, né, era do corpo de baile. E aí ela começou aí já estava na época da faculdade, foi fazer faculdade de fisioterapia e era voluntária no projeto. Mas o mais incrível foi quando o pai dela pegou o microfone e falou assim: "Não mudou a história da vida dela, mudou a história da família inteira". Aí eu pensei assim: "Caramba, é isso, né, é isso que muda a sociedade, é isso". Não é lógico, né, que muitas pessoas vivem uma situação de vulnerabilidade tão grande que elas precisam primeiro do alimento, né, de um saneamento básico, né, de um lugar decente para morar. Mas a partir disso, como que essa pessoa vai crescer, né? Então a Enlace muitas vezes vai ajudar nessas coisas muito básicas, e outras não, já vai fazer com que ela cresça. Então as meninas saem de lá olhando o mundo de maneira diferente. Elas entram lá sem perspectiva nenhuma. Daqui a pouco elas já têm assim, são outros modelos que elas passam a ter, fora daquelas que elas veem na televisão. Elas passam a ter assim, poxa, tem umas aulas de inglês, não é que ensine inglês, mas elas assim: "Eu posso aprender", elas percebem isso. É uma coisa para a autoestima delas, assim, incrível, sabe, eu fico toda arrepiada. Poxa, Porque eu também. porque, assim, efetivamente tem muito resultado. E aí a gente tem um outro programa que é mais voltado para o balé, para dança, é aos sábados de manhã, então as meninas têm reforço escolar e dança. E tem um outro programa que são para as meninas mais velhas, a partir de 16 até 20 e poucos, que é preparação para o mercado de trabalho.
Então ali elas aprendem a se portar numa entrevista de emprego, a se vestir, a se maquiar, a fazer uma redação, a escrever melhor, reforço, né, nessa parte de leitura, de escrita. Então um projeto, é mais focado. A gente faz parceria também com algumas outras entidades, que às vezes a gente cede um espaço para um programa específico, então a gente fez algumas coisas relacionadas à programação, ao mundo, esse mundo mais tecnológico. E tem um outro programa também que é mais voltado para capacitação na área de gastronomia e hotelaria, que também são cursos mais curtos, para mulheres até mais velhas, né, para que elas possam se capacitar nessa área também e depois ir para o mercado de trabalho. É um trabalho maravilhoso, que eu convido vocês a irem lá É, conhecerem. quero muito conhecer, quem faz isso tudo? Então, são Hã. é voluntariado, né, então hoje eu sou vice-presidente, né, tô no conselho, ajudo mais a divulgar, né, e a captar recursos. A gente conseguiu algumas emendas parlamentares nos últimos anos que têm ajudado também a financiar o grosso, mas fora isso é a amiga que fala para amiga, que fala para amiga e as pessoas vão contribuindo nesse esquema de contribuições mensais, né, para Pô, fazer isso muito bacana. E acontecer. tem também um site, um Instagram para as pessoas Tem poder o olhar? site é lindo, enlace.org.br e o Instagram também é enlace_Brasília. Cara, que bom, André. A gente fica feliz. Eu trago as pessoas aqui e a gente vai contando essas histórias que, por exemplo, eu não conhecia, Uhum. né. O Instituto Isabel eu conhecia porque a gente se conheceu, Hum. mas o Enlace, por exemplo, eu não fazia ideia que existia. Então é bom saber disso, porque você pode ajudar, eventualmente de alguma forma, e também pode indicar para as pessoas Fazer procurarem, conhecer. fazer conhecer, fazer se tornar conhecido, para ajudar outras pessoas, para ajudar as famílias que estão em vulnerabilidade. E eu tenho para mim, na minha vida, que quem tem mais responsabilidade na sociedade, né. E esse trabalho voluntário, esse trabalho de caridade, de ajudar na forma que é possível para você, porque a vida de todo mundo é corrida. Então, às vezes, você não tem condição de doar um pouco do seu tempo naquele momento, mas às vezes você tem condição de doar financeiramente para Sim, ajudar na alimentação dessas crianças, dessas sim, pessoas, uma cesta básica, sim. uma Adotar uma roupa, aluna. A adotar gente faz pois os é, bazares também, os então ba os bazares é isso, a gente arrecada tudo, gente, tudo. Casa, brinquedo, roupa de todo tipo. E aí, a gente faz o bazar lá no Centro Social em Gás, São Sebastião, né, que é onde estão ocorrendo esses projetos. E aí é um bazar econômico, então, assim, são coisas muito boas vendidas a um preço baixo, ajuda muito a comunidade, diz que tem gente lá que fica esperando a data do bazar para ir lá comprar as coisas, às vezes até usa para revender, né. Então, assim, aquela coisa vai passando para frente também, assim, de alguma forma todo mundo vai usar. Às vezes quanta coisa a gente tem em casa sem usar, que não né, precisa, só juntar, exato. depois entra em contato com a gente lá pelo Instagram, pelo site, a gente indica quais são os pontos de recolher também, enfim, é uma boa maneira de começar a ajudar também. Pois é, você citou aí adotar Adotar uma uma como aluna, é que adotar uma funciona também é uma isso? uma possibilidade, né, a gente tem o custo de uma aluna, né, por mês. Agora eu não vou te dizer o valor certinho, mas é em torno de 300 e poucos reais. Então você pode adotar uma aluna, saber que com aquela doação mensal você está ajudando a uma aluna a participar do projeto ali, daquele contraturno, ao invés dela estar na rua, estar em casa sozinha, né, estando sujeita a muitas coisas, ela está num ambiente seguro, onde ela está aprendendo tudo isso e está se formando, amadurecendo, formando seu caráter, enfim, é maravilhoso. Não, sem dú cara, eu sou muito a favor de, nas escolas públicas, né, dar um jeito de se colocar foco no aprendizado da música, de algum instrumento, porque eu acho que ajuda na formação do cérebro, na agilidade das coisas, de você ficar aprender tudo de uma forma mais fácil, a matemática, a física, a geografia, se você fizer, né, aulas de música, aprender a tocar um Isso, instrumento. totalmente. E também do esporte, né, de a pessoa gostar de um esporte, gostar de se exercitar, porque isso vai impactar na sua saúde e, consequentemente, vai desafogar o sistema público de saúde, porque você tem uma vida saudável, você tem uma Exatamente. alimentação saudável, você, coloca aquilo na sua vida, e é muito importante, cara, É muito muito mesmo. muito legal saber disso, André, e, pô, te parabenizo por toda essa atuação, imagino que a sua vida deve ser uma loucura, porque tem seu escritório, tem o Instituto Isabel, tem o Enlace, tem seus filhos, Não, 4 esses são em filhos. primeiro lugar, né, É, tem meu seu marido, né, meus marido, sem filhos, esses são em dúvida. primeiro lugar, e o resto a gente vai encaixando, né. Mas, pô, A gente ajuda no que pode. eu fico tocado e feliz quando eu vejo pessoas que, além de ter a sua vida,
estão ali contribuindo para ter uma sociedade melhor, né, de alguma forma. Então, É, isso é o exercício da cidadania, né, a gente esquece um pouco, né, a gente voltar nesse conceito, né, o que que é ser cidadão? Não é você, às vezes, ter um cargo político, né, tem aqueles que são chamados, vocacionados a isso, né, ter um cargo político, aí lá para a Câmara Legislativa, para a Câmara Federal, onde for, né, ou atingir certos níveis de poder, um secretariado, enfim, que seja. Mas a gente pode estar exercendo a cidadania todos os dias, né, cuidando da nossa rua, do nosso condomínio, virando síndico, sei lá, ou, né, fazendo parte ali. Por quê? Porque a gente não vive sozinho, a gente vive na sociedade. Depois reclama da que a sociedade isso, a sociedade aquilo, mas não contribui também, né. Então, assim, um pouquinho que a gente se organiza e pode doar um pouquinho de tempo, já vai estar fazendo uma diferença, né. Então, convido todo mundo aí, ó, pessoal, reflitam aí, né, o que eu posso contribuir para a sociedade, né, de alguma forma. E tem que ir, e tem que ir. não, sem dúvida. Dá um recado aí final, o pessoal chama, convoca aí para conhecer o a Enlace, o próprio Instituto Isabel. Então, convido vocês a conhecerem a Enlace. Então tá lá no Instagram, @enlace_Brasília. Tem o site também, enlace.org.br. Vão visitar, conhecer nosso trabalho, mandem lá uma mensagem pra gente que a gente organiza. Conheçam também o trabalho do Instituto Isabel, um trabalho que não existia, que a gente veio ocupar um espaço para que a gente tenha uma sociedade mais voltada para a verdadeira dignidade do ser humano, para que a gente possa trabalhar em favor da vida, em favor da família, em favor dos direitos dos pais sobre seus filhos, da liberdade de expressão tão importante e da liberdade religiosa também. Convido vocês a contribuírem com o nosso trabalho financeiramente também, então lá no @instituto.isabel no Instagram e no isabel.org.br, o nosso site também, a gente fica à disposição também para tirar qualquer dúvida e agradeço muito o apoio de vocês. Obrigada pelo convite. Legal, eu que agradeço a sua presença, sem dúvida muito inspiradora pra gente, Andréia. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de deixar seu comentário, deixar o seu like, compartilhar com as pessoas que você conhece, para elas também saberem que existe o Instituto Isabel, que existe a Enlace, que ajuda pessoas, crianças, mulheres, especialmente lá na região de São Sebastião. Faça a sua parte, ajuda a essa ideia crescer e ajudar outras pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.